Graça e paz! Tudo bem com você? Eu acredito que você clicou nesse vídeo porque o Senhor tem uma palavra poderosa para você. Eu quero te dizer que eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito e falar que é motivo de alegria de te ter aqui comigo no primeiro vídeo do nosso canal. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para o teu coração e que você não está aqui à toa. Seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo do canal Refúgio Fortaleza. Esse canal vai ser um divisor de água não só na minha vida, mas eu creio que na sua também. A palavra de hoje a gente vai estar falando em João 4, que tem o título como Jesus conversa com uma mulher samaritana. Então vamos começar? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, se faz presente aqui em nosso meio. Deus, que o Senhor seja o único Senhor que venha revelar, que o Senhor venha trazer à memória tudo aquilo que é necessário. Que o Senhor possa estar nos guardando, que o Senhor possa estar nos protegendo, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um de nós. Senhor, visita, Senhor, cada lugar, Senhor, que os teus filhos estão. Abre a sua mente, Senhor, abre o seu entendimento, Pai. Que o Senhor esteja ministrando agora, Senhor, através de mim. Que não seja mais a Aline que esteja falando, mas o Senhor, Pai, através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ler no capítulo 4 de João. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então vamos para o contexto naquela época. O contexto daquela época era que o povo de Samaria não se dava muito bem com o povo judeu. Porém, a palavra do Senhor nos chama a atenção que Jesus fala que era necessário passar por Samaria. Então, aos olhos humanos, né, aos olhos daquelas pessoas e aos nossos olhos, como a gente entende hoje o contexto da época, a gente sabe que não era necessário passar por Samaria. Mas, aos olhos de Deus, que é muito diferente do nosso, era necessário. Mas é interessante a gente entender que ele parou ali por volta de meio-dia. Não era cultura daquela época, nenhuma mulher ia ao poço meio-dia. Elas iam ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Porém, é interessante que aquela mulher vai meio-dia. Creio eu que ela não se dava bem com as outras mulheres, ou talvez ela estava escondendo algo que ela não queria revelar, ou que ninguém soubesse. Porém, naquele dia, no dia casual, o Senhor marcou um encontro com ela. Aqui o nosso Deus, ele marca encontro conosco em dias comuns. Então, o nosso Deus é um Deus que nos vê, independente qual seja o dia. E no dia comum, pode ser um dia que o Senhor possa marcar um encontro com cada um de nós. É interessante que ele pede água a ela. Ela questiona: como você sendo judeu? Você fala comigo. Talvez passou na cabeça daquela mulher o que muitas vezes passa na nossa cabeça. Somos indignos. Já pecamos tanto. O nosso Deus não vai nos ouvir. Como é que eu vou chegar diante de Deus? Mediante a todos os pecados que eu tenho. Talvez você já foi cristã e se afastou da presença do Senhor. E hoje você diz: tanto tempo sem orar, tanto tempo distante da palavra de Deus, tanto tempo distante das coisas de Deus. Como é que eu vou conseguir acessar o Pai? Porém, o Senhor não estava acusando aquela mulher. O Senhor estava ali para acessar o lugar mais obscuro da sua alma. E quando ela para falar, né, que ela questiona, o Senhor fala para ela algo lindo e maravilhoso. O Senhor diz: se tu soubesse quem fala contigo. Se ela soubesse quem falava com ela, creio eu que ela já tinha caído aos pés de Jesus e ali tinha chorado, debruçado. Mas, muitas vezes, o pecado coloca escamas em nossos olhos. A gente não consegue enxergar aquele que está nos estendendo as mãos. A gente não consegue enxergar o amor leal que a palavra de Deus fala em Salmos, que ele tem por cada um de nós. O Senhor, ele é compassivo. O Senhor, ele é maravilhoso. O seu amor é leal. O seu amor é um amor transbordante. O seu amor não tem explicação. Então, muitas vezes, o pecado nos impede de acessar esse amor. O pecado nos impede de acessar, né, a presença de Deus, porque a gente se acha indigno, a gente se acha impuro. E é isso que Satanás quer que pensamos, porque quanto mais mentira ele coloca na nossa cabeça, mais nos distanciamos do amor leal de Deus. E aí o Senhor revela para ela quem o Senhor é.
E talvez nessa tarde ou nessa manhã, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, o Senhor quer revelar para você quem Ele é. O Senhor é um Deus que Ele encontra a gente nos lugares mais difíceis. O Senhor é o Deus que Ele vai aonde não tem ninguém, aonde não tem pai, aonde não tem mãe, aonde não tem parente, aonde só tem solidão e escuridão. O Senhor é o Deus que Ele vai nos encontrar no lugar mais obscuro, aonde ninguém quer nos ver, mas o Senhor Jesus, Ele chega. Aquela mulher, ela tinha uma sede diferente, por mais que ela estivesse no poço, aquela água ia ser para o seu físico e não para a sua alma. Porque quando a gente bebe da água da vida, essa água da vida, ela sara nossas feridas. E eu sei que existem barreiras entre o poço e entre beber a água da vida. Muitas vezes a gente tem tantos afazeres na casa do Senhor. Muitas vezes a gente tem tantos afazeres no nosso dia a dia. E aquela mulher estava indo cumprir um dos seus fazeres. Ela está indo buscar água no poço, era uma das atividades que aquelas mulheres da época tinham. Ela estava nos seus afazeres comuns, mas o Senhor marcou com ela um encontro. E é interessante que isso é uma das conversas mais longas da Bíblia, onde o Senhor senta e bate um papo com aquela mulher. E o Senhor fala assim, ó: Jesus respondeu: quem bebe dessa água terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando a gente bebe da água da vida, a água que só o Senhor Jesus pode promover, não vamos encontrar nem ministério, não vamos encontrar essa água numa conversa com um amigo, não vamos encontrar essa água no celular ou em redes sociais, não vamos encontrar essa água. Nós só podemos encontrar essa água na palavra de Deus. A gente só consegue encontrar essa água no jejum, na oração e na entrega, numa disposição de beber a água da vida, que só vem do Senhor Jesus. E quando essa água ela é bebida, algo transforma. Algo é transformado dentro de nós, algo é transformado dentro do nosso ser. No versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quando ela se pronuncia dessa forma, a gente começa a entender o quanto angustiado estava a sua alma. A sua alma estava com sede. E muitos de nós, muitas vezes, nos encontramos nessa situação. A gente olha e sabe, e a gente pensa: não, eu tenho tudo, eu tenho uma vida confortável, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, né, abençoada, eu tenho tudo. Por que dentro de mim tem essa sede? Por que dentro de mim há essa ansiedade? Por que dentro de mim há essa tristeza? Por que eu preciso de medicamento para dormir? Por que eu tenho essa crise de pânico? O que é que está faltando dentro de mim? Porque a nossa alma, quando ela está ferida, a nossa alma, quando ela está machucada, a gente reflete também no nosso físico. A gente reflete no nosso físico. É interessante a gente perceber que muitas das nossas doenças, né, que vem para o físico, ela começou na nossa alma. Talvez é um perdão que não foi dado, né? Talvez foi algo ali que foi machucado na sua infância e você não conseguiu recuperar. Talvez é o luto que você não está sabendo lidar e várias outras coisas que são doenças que vêm na alma. Uma alma que ela não é tratada, uma alma que ela não é curada. Essa alma, ela precisa ser liberta. Porque a nossa alma ela é fragmentada diante de todas as dores que passamos. E aí nós encontramos em cativeiros. Muitas vezes passamos anos dentro da casa do Senhor, mas com uma tristeza que não entendemos, mas com uma dor que não entendemos, mas com uma crise de pânico que não entendemos. E muitas vezes a gente vai curar isso em vários métodos, né? Muitas vezes a gente diz assim: não há solução. Porque quando saramos a nossa alma, quando sentimos a cura interior que vem diretamente dos céus para a nossa vida, a gente começa a jorrar água. A gente não sente mais sede, mas a gente jorra água. A gente jorra essa água para a vida de outras pessoas. Talvez você foi ferido no seu casamento e você até hoje não conseguiu perdoar por isso. Talvez você foi ferido pela perda de algo ou a perda de alguém e você até hoje não conseguiu recuperar isso. Talvez foi a falta de paternidade. Nossa, inúmeras coisas que talvez feriu a tua alma e que você até acha que tá bem, mas quando você vai a fundo, você chora.
você grita e você sente sede. Então, a gente precisa entender aquilo que precisamos tratar na presença do Senhor. Não basta chegar até o poço, precisamos mergulhar no rio de água viva que vem diretamente do trono de Deus. A palavra fala assim, que o Senhor perguntou para ela, né? Vá chamar seu marido. E é interessante, quando Jesus ele faz essa pergunta para aquela mulher, ele não vai acusando ela dos pecados. Gente, quem acusa a gente pelos pecados e quem nos nomeia pelos nossos pecados é Satanás. É demônio que nos nomeia pelos nossos pecados. O Senhor, ele não nos nomeia pelos nossos pecados. Primeiro, ele nos chama de criatura porque somos criaturas de Deus. Quando nós conhecemos Jesus e aceitamos ele como nosso único e suficiente Salvador, começamos a ser filhos. O Senhor não nos nomeia pelo nosso pecado. Ele nos nomeia pelo aquilo que ele fez, pela sua criação. Mas o demônio, ele nos nomeia por pecado, porque ele quer nos acusar, ele quer nos fazer acreditar nas suas mentiras. E por isso que isso acontece. Mas muitas vezes a gente encontra irmãos que fazem a mesma coisa. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando isso acontece, é porque aquele irmão, ele ainda precisa também ser tratado. Ele também precisa encontrar essa fonte que jorra água viva, para que ele também seja curado. E ele comece a ter a mente de Cristo. Que ele comece a ter os pensamentos de Cristo. E ele consiga ver as pessoas pela ótica que Deus vê. E isso não é fácil, tá? Isso não é fácil. Precisamos de tempo, precisamos de entrega, precisamos de renúncia e precisamos mergulhar na fonte do Senhor. E quando o Senhor questiona aquela mulher, ela fala, não tenho marido. Aí ele fala, disse bem, teve 5 e o que tens não é teu. Quando ele encontrou aquela mulher, ela estava se escondendo e estava angustiada pelos seus próprios pecados. Talvez ela não iria, né, lá no horário que deveria, pela parte da manhã ou na parte da tarde, pelas acusações. Porque se existe algo que dói na nossa vida, principalmente quando a gente está distante de Deus ou quando a gente já foi cristão e a gente está afastado, é os olhares de julgamento. Muitas vezes as pessoas não chegam para te dar um abraço, te trazer uma palavra positiva, né, para pegar na sua mão, para dizer, não, Aline, eu vou orar por você. Não, fulano, eu vou orar por você. Olha, a sua dor é a minha dor. Eu me coloco diante de Deus para orar por você. A gente não encontra esse tipo de pessoas, mas a gente encontra olhares julgadores, a gente encontra pessoas maliciosas, né? Pessoas que estão ali apenas para apontar onde foi a nossa queda, né? Onde nós caímos. Então, esse tipo de pessoa é que muitas vezes encontramos no meio do caminho. Então, para aquela mulher, eu creio eu, né, que para aquela mulher não ter esse tipo de encontro, ela preferia ir no lugar, numa hora que ninguém tivesse. Porém, justamente nesse dia, no dia comum dos seus afazeres comuns, ela teve um encontro com Jesus. Talvez você nem imagina qual vai ser o dia nem a hora também que o Senhor possa estar dizendo assim, ei, eu vim falar com você. Eu vim convidar você para voltar para o lugar que sempre te pertenceu. Eu vim convidar você a pegar na minha mão e deixar que eu conduza a tua vida. Que você agora seja governado pelo meu amor, pela minha graça. E que você volte ao lugar que sempre te pertenceu. O centro da minha vontade. Então, pode ser no dia casual. E eu creio que esse dia pode ser hoje. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então, o Senhor Jesus ele veio para nos mostrar que o Senhor ele procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Quem é que pode adorar o Senhor em espírito? Aquele que se entrega a Ele. Aquele que abandona o pecado, aquele que abandona as suas crenças, aquele que abandona aquilo que ele acha que é certo, aquele que abandona, né, aquilo que preenche, né, o seu vazio de alguma forma, aquele que renuncia. Esse que renuncia, esse que paga o preço, esse que coloca o Senhor como primícia, como prioridade em sua vida, esse é os que adoram em espírito e em verdade, onde busca, né, a presença do Senhor primeiro de que qualquer outra coisa, onde busca estar com o Senhor, independente de qualquer outra coisa. Então, adorar o Senhor em espírito e em verdade, não necessitamos mais de tabernáculos, não necessitamos mais de sacerdotes, não necessitamos mais disso. Necessitamos de um coração adorador. Necessitamos de um coração rendido aos pés do Senhor. Disse a mulher,
Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aleluia! Jesus é o Messias, ele é o nosso Messias. Ele já veio para nos dar vida. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço. Não precisamos de mais nada, porque tudo foi pago por ele. Quero contar para você uma experiência minha. E eu vou dizer para vocês que foi algo que hoje eu lembro, mas eu lembro como testemunho. Eu começo a imaginar da onde Deus me tirou. Eu converti, né, aos 14 anos e eu me afastei da presença de Deus. Eu vou trazer depois um testemunho mais aprofundado sobre isso. O Senhor também marcou um encontro em um dia casual. Minha filha tinha por volta de 6, 7 anos. Eu já estava afastada da presença do Senhor há algum tempo, vivendo a vida de qualquer maneira, mas com uma dor tão grande na minha alma. Com uma dor tão grande na minha alma que eu não sabia explicar para você o que estava acontecendo. Vida, eu não tinha mais vontade de viver. Eu estava com meu casamento ao declínio, eu estava com os meus filhos, né, totalmente abalado psicologicamente, porque eu não tinha estrutura mais nenhuma de cuidar dele. Eu estava com um espírito de loucura tomando conta do meu ser. E no ápice da minha dor, onde eu me escondia, onde eu evitava falar com a minha família, onde eu evitava ter acesso a pessoas, onde eu estava me escondendo, assim como aquela mulher samaritana, me escondendo, diante de todos os pecados que estavam pesando, onde eu falava que eu não iria mais aguentar, que o meu desejo era de tirar a minha própria vida. Porém, um certo dia, a minha filha foi para a igreja e aí tudo bem, né? Até aí tudo bem, era um dia de semana, eu estava em casa tomando conta da minha pequenininha e estava organizando a casa quando de repente bateram na minha porta, eram as irmãs do ciclo de oração. E elas disseram: Olha, a Lívia disse que você queria que ela queria uma visita. Eu disse: Uma visita? Ela fez: a Lívia queria uma visita. A Lívia tinha 6, 7 anos. E as irmãs veio para minha casa. Eu não ia mandar as irmãs embora, né? E aí elas entraram. Uma delas falaram: Eu tô sentindo uma presença tão grande aqui dentro dessa casa. E eu dentro de mim, né? Que presença. Que presença que ela tá sentindo, porque eu não tô sentindo nada, só sentia dor, tristeza. Eu só sentia angústia. Gente, era uma opressão tão grande na minha mente, tão grande dentro do meu coração, que na minha cabeça só vinha o desejo de tirar a minha própria vida, que eu não sabia de que era, do porquê daquilo. E aí ela fez o convite, né? Fez a oração, cantou os louvores, e cantou os louvores da harpa que eu conhecia, e tudo bem. Oraram por mim e fez: Aline, você quer aceitar Jesus? E aí eu fui, me ajoelhei, entreguei a minha bebezinha no colo de uma irmã e comecei a chorar. Mas eu chorei tanto, eu chorei tanto, eu chorei tanto, porque eu sabia a dor que eu estava sentindo. Hoje já se passaram 5 anos, 5 anos que eu voltei para Cristo. Eu vou falar para vocês que eu tô vivendo assim como Davi, a glória da segunda casa. A palavra de Deus fala, né, que a glória da segunda casa, ela será maior que a da primeira. Então eu estou vivendo a glória da segunda casa. O que o Senhor acelerou na minha vida nesses 5 anos. O que o Senhor fez na minha vida nesses 5 anos. O que o Senhor me libertou da minha vida nesses 5 anos. Eu não tenho palavras para contar para vocês. Mas ao decorrer, né, desse canal, eu vou estar revelando para vocês tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, quando eu voltei para Cristo, foi a melhor decisão que eu fiz. Eu tive um encontro, né, com aquela mulher. Era necessário, aí eu começo a perguntar, era necessário aquelas mulheres virem na minha casa quando eu não chamei elas? Quem chamou elas foi minha filha de 7 anos. Minha filha tinha 6 para 7 anos. Foi quem chamou aquelas mulheres para minha casa. Mas elas vieram. E eu creio que elas vieram, não foi porque a minha filha chamou, mas porque Jesus disse assim: vai lá. Porque hoje é o dia que eu vou ter um encontro com ela. E naquele dia, era necessário. Era necessário que aquelas mulheres entrassem na minha casa. Era necessário que aquelas mulheres orassem por mim. Era necessário que elas me convidassem para voltar para Jesus. Era necessário. E eu lembro que eu me ajoelhei diante, né, diante do altar de Deus, e aquelas mulheres oraram por mim. Quando eu me ajoelhei, eu disse: Senhor, eu não sei mais orar. Será que o Senhor acha graça em mim ainda? Será que eu sou digna de ser chamada filha?
E ali eu só chorava, porque eu não sabia mais nem orar. Foram 10 anos. 10 anos distante de Deus. O Senhor te faz esse convite nesse vídeo. Volte para a casa do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Você pode beber em qualquer fonte. Você pode tomar água de qualquer lugar. Você pode buscar em remédio, em médicos. Você pode buscar no ocultismo. Você pode buscar numa roda de amizade ou num lugar de bebedeira. Você pode buscar em qualquer lugar, mas você não vai encontrar. A única coisa que eu não busquei foi o ocultismo, porque eu tinha muito temor daquilo que o Senhor podia fazer. Mas eu busquei preencher o vazio do meu coração em mesa de bar. Eu busquei preencher o meu vazio com pessoas, o vazio do meu coração em pessoas, em relacionamentos. Eu busquei preencher o meu vazio em trabalho. Eu atolava minha cara no trabalho. E eu trabalhava de forma excessiva porque eu queria preencher o vazio que estava dentro de mim. Eu busquei em várias outras fontes e nada encontrei. Eu só encontrei a água que pode trazer vida, matar a sede da minha alma, quando eu decidi voltar para o lugar que sempre me pertenceu, desde a fundação do mundo. E esse lugar também te pertence. Desde a criação, o Senhor já preparou para você uma história linda na presença dele. Não importa qual foi o teu trajeto, não importa por onde você andou, não importa qual foram os caminhos que você percorreu. Se você decidir hoje tomar da água viva, você vai receber cura. Você vai receber transformação. E é interessante que naquele encontro com aquela mulher samaritana, a gente pode perceber que ela não tirou água, ela não bebeu água, Jesus não bebeu água, ninguém bebeu água. O único lugar ali que saiu cheio e preenchido foi a alma daquela mulher. Ela saiu curada, renovada e preparada para fazer a obra do Senhor. O Senhor te chama para você voltar para aquilo que te pertence. O Senhor te chama para você provar algo extraordinário que você talvez nunca acessou. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Quero falar para vocês que eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo. Se esse conteúdo falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos trazer muitos conteúdos aqui. Vamos ter 2 vídeos por semana e um podcast mais para frente por semana também, fora os 2 vídeos. Mas eu creio que Deus vai fazer coisas grandes em nosso meio. E eu quero te dizer que você é especial, você é amado e o Senhor está te esperando no mesmo lugar que você o deixou. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua tarde, Deus abençoe sua noite. E eu te espero no próximo vídeo. Um cheiro no seu coração.